Olá, bem-vindo ao Entra na Roda Talks. Eu sou Lígia Dantas, psicóloga clínica. Eu estou aqui com a Patrícia Grise, terapeuta especialista em perinatalidade. Mas antes de apresentar a nossa convidada, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. O Entra na Roda tem por missão trazer conteúdos de qualidade, conteúdos que já passaram pela nossa curadoria e estão prontos aqui para que você possa ter informações de verdade a respeito dessa fase da perinatalidade. Hoje eu estou aqui com a Juliana Prado Cano. Ela é mãe da Alice e da Júlia. Ela é gerente de marketing de uma grande empresa. E nós vamos conversar muito a respeito da perinatalidade como um todo. A Juliana, ela tem uma curiosidade porque ela foi promovida grávida, ela já é mãe de 2, mas ela foi também tentante. E é por aí que a gente vai começar o nosso papo. E paciente da Lígia Dantas. Minha ex-paciente. E primeira turma do Entra na Roda Talks de puérperas. Eu estive lá. Exatamente. Ela foi uma das primeiras puérperas que a gente recebeu ali nesse grupo que começou na pandemia, né, Ju? Na pandemia. Foi o puerpério da Alice e agora meu status puérpera da Júlia, porque a Júlia está com 2 meses. Com 2 meses. Obrigada, viu? A gente sabe... Com e a dignidade, tomei banho, lavei o cabelo, tô aqui, né? Então acho que é importante. Isso sim. Com a mãe dela tá aí cuidando da Júlia aqui pra gente conseguir gravar isso. Então, muito obrigada. A gente sabe o quão difícil é sair de casa com um bebezinho, né? Mas é bom pra saúde mental também, né? Opa, obrigada. E eu fiquei muito feliz com o convite. É uma delícia. Vocês são muito especiais aí na minha trajetória. Vocês duas. Obrigada, Ju. Obrigada. Vamos contextualizar, então? Fala um pouquinho da sua fase de tentante, né? Quer dizer, quando não existiam essas duas lindezas na sua vida. Como é que foi para você passar por tudo isso? Foram 6 anos de tentativa, né? 6 anos de tentativa, 7 fertilizações in vitro, muitos desafios, muita terapia. E até chegar, né, em alguém especializado em reprodução humana. Mas eu estava partindo já para a ovorecepção quando eu engravidei da Alice natural. Agora, falando a história curta. Faz todo sentido, mas foi um período de muito autoconhecimento, de desafios, de entender o que eu queria, o que eu não queria. Por quê, né? O que passava na tua cabeça? Por que não? Por que não é agora? Isso, porque por que não consigo. agora? Por que não consigo? O meu corpo, minha mente já tinham se tornado... Eu me tornei mãe a partir do momento do desejo de ser mãe e da primeira gravidez. Então, eu falei... quando eu ia fazer ultrassom agora da Júlia, era a minha 5ª gravidez. Eu tenho 2 porque filhas. Teve perdas gestacionais. Isso, minha primeira gravidez foi ectópica. Então, toda aquela trajetória, acho que de não conseguir, a frustração, até participar, ir para a fertilização in vitro, aí não dá certo, aí foi gestação ectópica, aí o tal do funil da reprodução. Eu falava, né? Eu lembro muito bem da primeira sessão que a gente teve, ou sessões que eu participei de grupos de apoio da clínica que eu participava, eu já estava até chata, porque tudo já tinha acontecido comigo. Gravidez ectópica, sim. A MIL de aborto retido, sim. Você já não teve embrião com alteração genética? Sim. Não sobrou embrião? Sim. Tudo você já tinha já passado. Tinha passado. Eu me sentia chata no grupo, porque assim... Ou uma não, contava né? a história e tal, aí assim, putz, isso eu já passei. Isso já aconteceu comigo. Eu sei como é, sei como é. Mas o melhor de tudo isso, para agora que passou, eu passei por tudo isso, inclusive 2 gestações naturais. Olha. Então, pois é, muito 2 louco. gestações naturais. É verdade, eu não me lembrava que a primeira gestação foi natural, né? Aliás, eu lembro... Vamos lá, contamos essa história. Vou contar. Conta essa história eu preciso contar, essa né? Essa vai pro livro. Eu vou contar. Então, foram 6 anos e 7 fertilizações, estimulações. O meu desafio, no final de tudo, era que meus embriões tinham alterações genéticas. Então, eu tive a gravidez ectópica na primeira FIV. E depois, mesmo quando eu tinha dificuldade de ter embriões euploides, né? Mas, mesmo assim, eu tentava...
buscar a maternidade. Chegou um momento, depois da 7ª estimulação, e quando eu já não tinha mais... Recebi o retorno que não tinha embrião viável, nem para eu transferir, foi quando eu procurei a Lígia, né? Eu falei, cara, qual é o limite? Tudo que passa, onde parar, o que eu quero, por que eu quero ser mãe. Foi quando eu comecei a pensar na ovorecepção. Tanto no grupo de apoio, quanto na terapia. Ver a ovorecepção como uma possibilidade. Vivi esse luto do genético, por que eu queria... E estava decidida já a fazer a ovorecepção. Eu já tinha os óvulos, a doadora selecionada, e o meu marido ia fazer a coleta para a gente formar o embrião na quinta-feira. Numa quinta-feira. Na terça-feira, eu tinha terapia, inclusive, né? Foi um dia... Eu estava numa semana irritada, uma TPM, uma coisa louca. E eu nunca esqueço disso. Eu mandei mensagem para o meu médico e falei, olha, doutor, já que eu vou estar aí junto com o meu marido para fazer o procedimento, né, dele, o meu ciclo... o meu ovário policístico voltou. Só um pouquinho. Então, ela optou pela ovorecepção. Ela já tinha... Então, no dia da coleta do marido, né? Do material do marido, a noite anterior, ela tinha sessão. Não foi isso? Foi isso. E aí, eu mandei... Antes da sessão, eu mandei durante o dia mensagem para o meu médico falando... O meu ciclo tá irregular de novo. Porque eu tinha tenho SOP, né? Tava regular, mas desregulou. Então, acho que é bom a gente aproveitar e fazer uma consulta. Aí ele falou, você fez o beta? Né? Eu falei, eu tô com 40 e tantos dias do ciclo. Fez o beta? Eu falei, não. Pra quê? Óbvio que não, né? Ele falou, então faça amanhã, ok? Beleza. Tivemos sessão, contei isso pra Lígia na sessão. Ela falou, vai agora fazer Você tem um teste aí de farmácia? Vamos fazer agora, porque no dia seguinte pela manhã, eles iam embarcar na eu falei, ovorecepção, eu né? não faço teste de gravidez, Lígia. Não faço. Eu tenho trauma de teste de gravidez. Porque fica aquela coisa que você fica naquela luz. Esperando. Será que foi, não foi? Eu não faço mais teste de farmácia. Durante 6 anos, eu imagino que fizeram alguns. Eu só faço beta. Todos as transferências eu faço beta. Porque mesmo com beta, dando positivo, muitas vezes não evolui. Então, o de farmácia me deixa nervosa, maluca. Ela falou, sério? Ela falou, eu nunca esqueço isso. Vamos ressignificar o teste de farmácia? Aí fiquei com aquilo. Falei, não. Ela falou, vai lá agora. Eu falei, não vou. Vai, eu te espero. É um xixi. Eu falei, não. Falei que não. Isso era a nossa sessão, sei lá, 7 horas da noite. Já era final do dia. Mas, óbvio, fiquei com aquilo na cabeça. E eu tinha, obviamente, como toda tentante, tem um teste de farmácia. Fiquei com aquilo, não falei pro meu marido, não falei pra ninguém, fiquei com aquilo na cabeça. Chegou meia-noite e pouco, no último xixi antes de dormir. Aí eu falei, cara, amanhã tem tanta... Aí já vamos falar do trabalho, que é minha rotina do trabalho. Amanhã tem tanta reunião, eu vou ter que ir pro laboratório, acordar mais cedo, ir pro laboratório. Só para falar pro meu médico que eu fiz, ele quer saber que não, eu quero que ele resolva. A Lígia ficou ressignifica na minha cabeça. Falei, vou fazer só para falar que eu fiz. Pela primeira vez, a linha foi pá! Na hora. De cara. Nunca tinha acontecido uma linha tão forte, porque sempre aquela linha que você fica... Aquela linha que você fica, né? Você fica naquela mesmo... aquela coisa que quem é tentante sabe. Aí deu 6 da manhã. Isso já era 1 da manhã, não podia falar com ninguém e tal. Eu só acordei meu marido. A senhora mandou uma foto pra mim na madrugada. Não, mas eu mandei pra ela às 6 da manhã. Eu mandei às 6. Eu me segurei 5 horas, tentei quase não dormir. 5 horas, mandei pra Lígia e mandei pra clínica. Porque eles estavam, o laboratório tava esperando pra fazer. Ia descongelar os óvulos da doadora. Enfim, foi uma loucura. É surreal surreal essa história. E deu positivo. Deu positivo. E minha tensão era tanta que eu só liberei os óvulos doados depois de 3 meses. Depois das 12 semanas. Tamanha minha tensão. E se não der certo? Porque eu não analisei geneticamente esse embrião. Toda aquela tensão, né? Tudo bem, foi uma grande dádiva. A primeira vez que eu tinha engravidado naturalmente.
Mas eu só liberei a doadora, né, que eram óvulos congelados, depois dos 3 meses. E aí toca na clínica transformar o crédito do tratamento em parto, mas deu tudo certo. Resumo de tudo isso, aquelas linhas eram Alice. Eram verdadeiras. Era Alice. Era Alice. Ah, olha que legal. Era Alice. E aí, como é que foi? Vamos começar com a parte da gestação, né? Como é que foi essa gestação dentro do ambiente de trabalho, onde você exerce um cargo aí de liderança, né? Como é que você viveu isso? Então, eu vivi, como era um sonho muito grande. Primeiro, eu acho que vale falar também que quando a gente está tentando engravidar, num momento que a gente quer crescer profissionalmente, e isso a gente precisa mudar, eu não falava. Eu não falava dos tratamentos, não falava que eu estava tentando engravidar, porque eu achava que isso poderia me prejudicar de alguma forma. Então, acho que eu vi nesses últimos anos uma mudança e precisa mudar, que as mulheres podem declarar que querem ser mães, que querem engravidar, porque então. senão já fica aquela situação de, não, mas ela quer engravidar. Cara, se ela engravidar, ela pode ser tão produtiva nos 9 meses. E eu nunca esqueço que teve um chefe meu, ainda na outra empresa, que falou assim, também eu estava participando de um processo seletivo para uma outra vaga, que precisaria viajar e tal. Ele homem, foi muito surpreendente. Ele me fala, naquele momento ele fala isso. Ele falou assim, Ju, primeiro não fala. Aí ele falou para não falar, mas assim, segue a vida. Entra no processo. Se você engravidar, são 9 meses ainda. Você não sabe se vai ser... E isso foi quando eu tentei engravidar lá atrás, natural. Você não sabe. E o maior projeto da sua vida vai ser mãe. Não tem nada melhor do que ter um filho. Olha que legal. Então, não adie isso em função da empresa. Eu nunca esqueci disso. E é não o que eu digo não ter hoje. medo, né? Não tenha medo, não adie. Porque sendo um bom profissional, entregando e tudo mais, as coisas se ajeitam. Óbvio que tem empresas que têm situações que... Isso eu estou falando de empresas que olham para o funcionário de uma forma que tem uma cultura que olham para isso, mais humana, né? Mais humana. Que, graças a Deus, são 2 empresas muito estruturadas que fazem parte da minha carreira que tem isso. E ele me falou isso e eu nunca tirei. Imagine se eu mudasse algum plano. Porque quando a gente começa a tentar engravidar, fica naquela neura. Porque se eu vou sair de férias, eu impactar as férias do trabalho. Contas. Não dá. Ou eu não vou receber uma promoção. Não vou receber uma promoção, porque entre eu e o outro, que uma quer engravidar e não, ela vai ficar fora. Isso a gente precisa mudar e as mulheres precisam se posicionar sobre isso. Porque se é a melhor pessoa para aquele cargo... E eu sou prova disso, porque aí corta, depois de toda essa jornada, eu mudei de empresa também queria mudar de empresa e no meio das tentativas mudei, ficava, não é melhor engravidar aqui? Não é melhor parar, eu vou ficar aqui, que eu ouço muito isso aqui, pelo menos, e se eu engravidar daqui 1 mês, eu tô aqui, tá tudo bem. No meio dos Como é que eu vou encarar um novo anos, desafio? No meio dos meus 6 anos, eu tinha 16 anos na outra empresa. Como começou a ter muita dificuldade, eu falei, será que é essa variável? Eu não tô feliz aqui. O tempo vai passando e, de repente, eu não vou conseguir engravidar. Enfim, e aí eu não vou tocar mais minha vida, né? Eu não tô grávida agora. Uma coisa... Boa. Mas mesmo se tivesse, né? Eu falaria sobre isso. Então, esse foi um ponto. Eu mudei de empresa no meio do processo. Das tentativas. Garantindo que tem um plano de saúde. Quanto que é carência e tal? Não tinha carência. Só perguntei e tal. Enfim, e considerando que era uma empresa que, se eu engravidasse, eu teria um suporte. Eu teria um pouco disso. Mas foi um risco. Depois disso... E você entrou nessa outra empresa, mesmo tentando engravidar. E tocou no seu barco. Mas naquele momento eu não falava declaradamente. Nem das minhas dificuldades para engravidar, nem que eu fazia tratamento. Então, eu fazia ultrassom de acompanhamento 7 horas da manhã. Quando eu tive a gravidez ectópica, na outra ainda, eu falei que eu tive um cisto no ovário, mas não era nem... Tinha a questão também do impacto profissional, mas tinha muita questão emocional que não estava bem resolvida. Enfim, juntou tudo isso. Hoje é fácil falar olhando para trás, mas eu estimulo as pessoas a falarem. Então, tem coisas que eu acho que a gente tem que levantar a bandeira. Que não tem problema as mulheres falarem que querem engravidar, que estão grávidas, não pode ser uma questão.
um impacto profissional. E segundo, não falar sobre isso é um ponto, né? Então, essa é uma bandeira importante. Mas o que aconteceu quando você mudou? Você mudou de empresa, então, enquanto tentante, aí você foi para essa nova empresa, continuou trabalhando. Isso. Quanto tempo depois você teve essa notícia? Depois de tanto... Eu entrei em 2018 e engravidei em 2020. Olha só, imagina se ela não tivesse peitado essa oportunidade. Aí eu fui... Aí depois, eu esperei um tempo depois de 6 meses que eu mudei de empresa, eu fiz o outro tratamento. Tá. Então, eu fiz um freezing de tratamento, mas minha cabeça também precisava desse resgate que eu tinha feito e tal. E aí, a outra dica que eu sempre... Outra bandeira... Congelem óvulos, se possível. Opa! Né? Vocês já sabem disso. Mas, enfim, para dar essa tranquilidade. Fui para outra empresa, tal, e o que aconteceu? Eu estava no meio de um processo de fertilização quando veio a pandemia. Eu fiz a captação no primeiro dia do dia 17 de março, dia do lockdown, eu fiz uma captação. Fez uma captação. E eu não contava, como eu falei, né? Mas o que foi? Depois que veio a gravidez natural, da forma... As pessoas sabiam que eu queria engravidar e que eu tinha dificuldades, mas não sabiam do detalhe, isso é um fato. E eu tinha acabado tinha perdido um ano atrás, e aí as pessoas sabiam, né? E aí, quando eu engravidei, eu estava com um gestor novo, né? Eu estava com um diretor novo, com uma outra vibe e tudo mais. E ele veio me chamar para participar de um processo de gerente, que é o cargo que eu ocupo. Ou seja, para você receber uma promoção. Você não quer se candidatar para essa vaga que eu estou te oferecendo? E você... Só que eu tinha 10 semanas de gravidez, eu estava em vias de sair de férias e esperar o bendito morfológico das 12 semanas para falar. Eu falei para ele, olha, eu posso falar amanhã? Aí preciso pensar, porque eu tinha combinado com meu marido que eu não ia contar pra ainda. Ninguém. E aí eu ia ter que adiar minhas férias, e as férias era porque eu queria estar no morfológico tranquilo. Plena, Aí eu falei para ele, cara... Falou para ele quem? Pro seu marido? Meu marido. Eu falei, olha, aconteceu isso, né? O diretor chamou para participar desse processo. E aí, ele falou, conta, né? Não vai ter jeito. Vamos contar. Aí eu falei, aposta na maternidade, né? Porque você podia esconder... Sim. E ser até uma coisa meio antiética. Não, eu poderia falar, não vou participar. Porque tem muitas mulheres ainda que falam, não, já se bloqueiam. Hoje em dia, se eu recebo eu estava grávida, né? Até 2 meses atrás, vinham propostas, às vezes, no LinkedIn, de headhunter e tudo mais. Eu não tenho que responder, não, estou grávida, qual é o seu momento? Eu atendia, entendia o que era a proposta e tudo mais. Aí eu falava, meu momento hoje é esse, né? Mas é importante a gente não se descartar primeiro porque tá grávida. Exatamente. Acho que é isso que eu queria falar aqui, que é a mesma coisa nesse processo que aconteceu lá atrás. E não falar também é uma coisa assim, porque... E se eu perder esse bebê, eu não preciso falar, ninguém fica sabendo. Você falar, você assume essa posição de que eu tô grávida, né? Olha como é legal isso. E foi isso. Então, aí no dia seguinte, eu chamei ele e o RH, né? A pessoa de RH, que é incrível. A Carol foi... Depois ela engravidou também, então ela entendia muito isso. Eu falei, olha, eu aceito essa oportunidade. Tem tudo a ver comigo, é o que eu quero, esta vaga. Mas eu preciso te contar a minha história. Porque ele era recém-chegado. Sim. Eu tento engravidar, fiz 7 vezes. E eu estou grávida. E foi natural. Mas eu não sei como vai ser essa gestação. Eu estou com 10... E também, ele era pai. Eu falei, eu estou com 10 semanas. Vai rolar o morfológico. Eu contei tudo isso para ele. Honesta. Ele falou, bora participar do processo. Isso não vai interferir. RH também. Parabéns, o que eu tenho a te dizer. Parabéns, aí já dá aquele alívio. Então, eu tive muito essa recepção deles. Esse acolhimento. Por mais empresas como essa. Não, e foi muito legal porque ele te viu como profissional. Não, exatamente. Né? Assim, olha, independente de como você tá na sua vida hoje, pessoal, não interessa. Eu quero você porque você é boa nisso e eu pensei em você. Né? E eu falei pra ele, a minha prioridade é essa gestação. Por toda a minha história. Então, se eu tiver que ficar de repouso, a minha saúde... Eu sou uma boa profissional, mas se eu tiver... Não, fica tranquila. Né? E ele todo cuidadoso também, depois, durante a gestação, que eu vou falar sobre isso. Participei de todo o processo, falei que a Alice, né, fez assessment, fez um monte de entrevistas, todas as entrevistas dela comigo. Tava só olhando, falando, será que vale a pena, né? Eu tava ajudando na decisão. Ainda era, a gestação da Alice foi toda na pandemia, né? Então, isso ajudou também, né? O trabalho remoto. Foi todo um remoto. E aí,
Passei. Em março, eu fui promovida. Em julho, ela nasceu. Em março, você foi promovida, você estava com 6 meses? Eu fui promovida em março, e aí toca correr para ter equipe, né? Para quem que vai ficar na licença, não tem uma fórmula de licença maternidade, dependendo da... Eu sempre muito responsável profissionalmente, não tem, você faz uma planilha com a atividade, não tem uma fórmula, eu tinha que preparar as pessoas para isso, e mesmo assim não tem como, em um mês, com uma gestão nova, uma equipe nova. Em pandemia, ninguém sabia direito do cenário. E aquilo, né? Você se programa para uma data e pode nascer antes, pode nascer depois, né? Não é tão certinho, como já vem mostrando lá quando você começou a tentar, né? Que as coisas não têm o controle, que a gente não tem o controle. Não tem como controlar. Assim, tudo que eu aprendi com a infertilidade, eu vivi também nesse período. Não dá para controlar a vaga que você vai estar, onde você vai voltar. O que era importante para mim era ter a segurança que eu teria para onde voltar. E que não são todas as empresas que têm, ou o que fazer depois. Para mim era muito importante isso, e esse meu gestor me deu essa tranquilidade. Teve situações durante a minha licença que... Aí, vou lá. Durante a minha licença, mudei de área 3 vezes. Porque a empresa está mudando. Em 6, 7 meses, muita coisa acontece numa empresa. Então, não tem a ilusão que vou voltar exatamente para o lugar que eu... Mudou 3 vezes. E aí, no meio do processo, contratou uma pessoa nova, ele me ligou. Mas ele ficava, fique tranquila, seu lugar está aqui. Olha que bom. Então, isso fez diferença. Para mim, para eu viver a minha licença maternidade e a minha maternidade puerpério completamente. E você conseguiu conectar na maternidade e no puerpério sem pensar na empresa? Porque muita gente fica assim preocupado e acaba não vivendo, querendo saber da empresa. Eu acho que essa falta de segurança traz isso. E eu entendo essa insegurança. Eu falo, o que vai ser? Porque dá aquela... questão, cara, minhas despesas aumentaram, eu preciso do plano de saúde. Por mais que você tenha o cargo garantido, você não tá ali no dia a dia, né? As coisas estão acontecendo lá, mesmo que alguém te reporta ou fala alguma coisa, você não tá ali para ver o que tá acontecendo. Então, dá um pouco de insegurança, não de você sair, né, de não te tirarem dessa posição, mas de você não tá acompanhando o que tá acontecendo. Você não tá vendo o que tá acontecendo e você tá acostumado a viver aquilo. Eu costumo falar que eu vou pra Nárnia, né? Tanto que eu mandei semana passada eu mandei umas coisas para uma amiga que fez aniversário, Juliana, de Nárnia. Gente, eu tô passando de Nárnia. Eu lembro que eu entrava no LinkedIn, é como se você visse a sua vida de cima, assim. Eu consegui desconectar, porque essa maternidade era tão aguardada que eu falei, eu só vou viver isso essa vez, eu preciso viver plenamente isso. Então, foi um exercício meu de viver plenamente a maternidade. Óbvio que vinham 1000 questões. Como que eu vou voltar com aquele ritmo que eu tinha, com aquela intensidade de trabalho e o que é exigido com responsabilidade? Como, né? E como que eu não vou estar em todos os banhos, em ver todos os cocôs? Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar cadê minha rede de a carga apoio? horária que eu tenho? Né? A carga horária que eu tenho, assim, não é assim uma que eu consigo estar 6h30 na escola para buscar a minha filha. Então, ou para resgatar a babá. Então, eu falo, gente, mas... E eu acho que uma pergunta agora é assim, né? Quando a gente tem medo de não saírem a gente da empresa, mas depois também, quando tem um bebê, passa pela cabeça a gente querer sair também, isso. Né? Será que vai continuar fazendo sentido? É isso. Será que é isso mesmo que eu gosto? Será que é isso que eu lutei tanto para estar aqui e agora? Eu acho que é uma coisa que passa muito pela cabeça da puérpera. Como foi essa volta dessa primeira gestação? Depois a gente vai falar da Júlia, mas... É assim, muito o que eu quero e o que eu não quero. Porque você tá longe do seu filho, da sua filha, então tem que fazer muito sentido você estar lá. Tem a questão financeira, sim, mas tem que fazer algum sentido além, porque senão vai ser muito difícil. E esse retorno, eu tinha essas dúvidas, porque eu voltei para outra empresa. Nessa minha licença maternidade, tiveram muitas mudanças, né, como eu falei. E foi um retorno pós-pandemia também. Então, foi um retorno para o presencial. Pós-pandemia, foi muita coisa ao mesmo tempo. Numa outra área, numa outra função. Nossa. E uma outra Juliana. Uma outra Juliana. Mas uma Juliana melhor, muito mais segura. Sim. Então, no começo você fica, será que eu estou de café com leite? Olha o que eu perdi.
tem um momento de síndrome de impostora, sou café com leite, meu Deus, não vou dar conta porque eu tenho que sair logo. E aí, porque as pessoas às vezes falam, mas você tem filho? E aí vou dar outro exemplo dessa amiga que fez aniversário, que nunca esqueço, uma reunião que ela estava até tarde, ela tem uma filha de 5 anos, e estavam vários homens e ela, né? Ela estava até tarde nessa reunião, e aí todo mundo, não, Camila, você precisa ir embora porque você tem filho. Ela falou, só eu tenho filho? Todo mundo precisa ir embora porque tem filho. Porque os homens também tinham. Que tem que ir embora porque tem filho. Não é todo mundo que tem que ficar aqui, né? Então, eu acho que é esse tipo de coisa que rolou na minha volta. E aí, eu estava muito tentando organizar as coisas. Ainda tinha um pouco... Era meio home, meio presencial. Então, foi voltando devagarzinho, fui voltando, né? Só que eu tinha um projeto muito grande para entregar. Eu voltei em fevereiro. Em abril, era um projeto enorme que eu tinha para entregar e era meu. Então, eu precisei acelerar e entrar de corpo e alma. E aí, eu fui também me redescobrindo e vendo que era possível e que eu era a melhor mãe trabalhando para mim. No meu caso, que eu sei que tem casos de mulheres que, cara, isso não faz mais sentido. No meu caso, eu não tenho essa dúvida, porque eu não seria uma mãe melhor sem trabalhar. E essas duas partes são muito importantes para mim. Então, depois entender isso. No meu caso, eu quero empreender ou eu quero estar em casa. Que eu tenho amigas que ficaram em casa e abandonaram suas profissões de origem, mas são muito felizes. Então, acho que é importante o que faz sentido para você. Porque você estando bem, seus filhos vão estar melhor, né? Então... É aquilo, né? Talvez você não veja todas as trocas de fralda, mas que tudo bem também, porque você também está fazendo uma coisa que para você é importante, para quando você estiver na troca de fralda, você tá lá feliz, porque também você realizou durante o dia alguma coisa que para você era importante. E qual é esse equilíbrio? E quais são os momentos que você faz questão de estar? E qual que você vai abrir mão de um lado ou de outro. E mesmo ficando em casa, você vai abrir mão de alguma coisa. É inviável. Então, qual é a reunião que eu não posso faltar? Que eu preciso estar, e aí é a mãe ou o marido que está levando sua filha no médico que está doente. E qual é porque isso não pode virar regra também. E qual é o momento que eu preciso estar em casa, porque senão eu vou... Então, assim, adaptação da escola. O que você faz festinha. Então, aí, o que é negociável? E você se torna mais produtivo durante o dia, porque você sabe que... E até você consegue se organizar melhor, né? Eu acho que também tem isso na sua rotina, que no começo que é sem rotina, né? E quando você volta e consegue organizar, assim, eu quero estar nessa reunião, eu quero estar na adaptação da escola. Então, acho que isso também faz você ir se organizando um pouco mais, né? Tendo uns horários que você fala, esse horário vou me organizar o dia todo para esse horário, então também você consegue... Tá um pouco mais organizada. Ô, Ju, mas me fala uma coisa, depois de quanto tempo? Porque a Júlia, ela foi uma gestação espontânea também. Então, aí aí vamos avançar no tempo, né, com relação a isso. Só mais para concluir, o que é importante também, eu descobri, voltando à licença maternidade, que os meus momentos também estavam eu usava o período do almoço para fazer. Então, o almoço é o meu período de socialização, né? E se eu ia fazer a unha na hora do almoço. Terapia. A terapia eu fazia no final do dia, enquanto o trânsito tá baixando. Então, ao invés de ficar, né, e chegar em casa correndo, então eu fazia terapia lá no final do dia. E aí também aproveitar isso para você, o podcast, ouvindo no trajeto, que eram os meus momentos de conexão também. E aí, alguns momentos até... Eu falo, gente, às vezes eu venho pro trabalho, depois do Terrible 2, eu descanso. Com certeza. Eu vou trabalhar às vezes, né? Eu descanso, né? Porque também a pauleira Você lá descansa é outro tipo de trabalho. Desliga um fio e liga o fio em outro. Depois mas é um processo para você chegar neste nível, né? Mas tudo bem. Porque você desliga e às vezes também um desgosto, que eu, acabada do trabalho, assim, sangue no corpo, chegava em casa, fazia a Alice dormir, voltava, sabe? Era tudo que eu precisava. Essa é uma expressão que ela usou bastante, sem sangue no corpo. Porque a terapia, geralmente, no final do dia, eu falo, tô sem sangue no corpo, não consigo falar. Às vezes eu não conseguia falar com ela, de tão cansada. Enfim, né? E aí, como que a Júlia entrou nessa história, né?
Então, vai ter um segundo filho. Quem não sabe a história, eu falo, gente, é tão fora do meu controle, seja o que Deus quiser. Eu não tinha nenhum outro método, porque, assim, falou, gente... Ela estava indo pra outra recepção, né? Detalhe. Então, a Alice foi um grande milagre na minha vida. E aí, no ano passado, então a Alice nasceu em julho de 2021, no início do ano passado, também, vamos fazer um check-up, porque aí fiquei um tempo sem ir médico, porque assim, 6 anos sem ir médico, ultrassom. Aí fui fazer o check-up ginecológico e tudo mais. Aí a minha médica tinha dado os exames. Aí aquele ultrassom da mama, ultrassom não sei o que, faz todos os ultrassons, faz de sangue, tal. Falei, deixei os pedidos, porque nessa loucura, né? Foi passando. Mas aí eu fiz o exame de sangue e deu uma alteração como se fosse de endometriose. Aí eu fiquei encanada, falei, gente, né? Que aí, eu que sou formada em Grey's... Você esqueceu? Eu sou formada em Grey's Anatomy com especialização em reprodução humana. Não pode ter um exame de sangue alterado Reprodução humana, porque obstetrícia, quando fiquei grávida, não entendia de nada, mas reprodução humana eu sabia. Aí eu vi CA 125, falei, vou começar a ter endometriose, não sei o que, só me faltava. Aí falei, putz, vou resgatar os exames de sangue. E vou fazer. O ultrassom e vou fazer. E eu tava, de novo, o meu ciclo atrasado, mas como eu tenho ovário policístico, nunca... Isso não era uma coisa que te chamava atenção. E sempre tem no imaginário também aquela coisa de quem tentou muito tempo fazer um ultrassom e ter um saco gestacional. Aconteceu comigo. Só que era um saco gestacional cheio. Não, mas não se sabe. Era muito no começo. Muito no comecinho. Eu fui fazer ultrassom tireoide, mama, na hora de fazer o abdominal. Você seu ciclo, eu falei, tá 35 dias. Você tá com atraso menstrual? Eu falei, tá, mas no meu caso, aquele discurso, né? Ela falou, olha, aqui, seu endométrio tá com... Pode ser um cisto e pode ser um saco gestacional. Nossa, obrigada. Foi isso que eu falo pra Lígia, que não tem monotonia semioterapêutica, entendeu? Aí já resgata beta do dia, eu sempre tinha beta, né? Resgata, faz no laboratório uma vez, deu positivo. Deu positivo esse beta, de 2 dias depois dobra, não dobrou. Aí você fala, todos os gatilhos, tudo volta. E, resumindo, eu engravidei no começo do ano, perdi. Foi um aborto espontâneo e tal. Mas aí veio à tona a questão do segundo filho. Eu falei, gente, agora eu quero. Ela não tinha pensado ainda, né? Porque falou, não é pra mim. Mas aí, agora já que deu, agora eu quero, já tenho né? a Alice, que é um milagre, né? Eu não vou fazer tratamento, nada de novo, né? Tô bem com a Alice. Mas assim, imagina, tudo isso na empresa. Também, eu via os resultados lá da empresa e tal. E essa perda gestacional eu contei. Então, eu já tava no outro, já tinha a Alice. Eu falei, olha, engravidei, perdi, fiquei um tempo fora, tal. Contei lá na empresa. O que aconteceu? Aí foi um aborto espontâneo, não precisei fazer a mil, saiu naturalmente e tal. No segundo mês, menstruei. No outro mês, a Alice ficou com pneumonia e ficou internada. Teve internação. E aí, na semana, e acho que é importante, já que estamos falando de trabalho, na semana que ia entrar no ar, outro projeto, assim, que era um dos meus projetos do ano, era a semana que a Alice estava internada. Então, aquela loucura. A internação da Alice foi uma loucura, porque aí eu não estava indo presencial, e aí eu com o telefone do trabalho, tinha a hora que eu descia, ia lá no café. Enfim, mas eu precisava estar lá, eu estava lá o tempo inteiro, e aí aquela coisa, mas subiu o projeto, e eu bem cansada, nossa, me arrastando. Eu falei, nossa, estou muito cansada, não sei o que. Atrasou de novo. Aí você falou, não é possível. É o estresse. A minha filha está internada. Exatamente. Resumindo, era a Júlia. Né? Então, uma história dessa, né? Quem tentou tanto tempo, engravidei natural, um mês depois de perder. Sim, né? O ano passado eu fiquei toda grávida. A Juliana montou um Instagram para contar isso, que chama @pense_positivo. Esse Instagram eu criei na época de tentante, porque o assunto, quem está tentando há muito tempo, tem hora que você quer... Eu sou assim, eu quero pesquisar tudo, ver tudo, todos os médicos e tudo mais, deu assunto. E tinha hora que eu não aguentava mais. Então, eu comecei criando para... Todos os perfis de tentante estavam nesse. E ninguém sabia. Como ninguém sabia da história, era um perfil oculto. Era o segundo perfil. Para você seguir um perfil oculto, que ninguém soubesse que era eu. Eu criei com esse objetivo. Tanto que eu tenho postagens lá de trás,
que era para registrar um pouco dessa história, mas era um perfil tá... vai deixar de ser agora, era um perfil acabou de deixar de ser. Mas podem começar a seguir. Eu já tinha pensado em não tem por que mais ser oculto, né? Não, ainda mais com uma história como essa. Então né? esse pode inspirar perfil tanta gente. oculto, aí eu reativo ele e tenho muito a contar dessas questões e também engravidei de novo. Gente, eu acabei de falar, e eu tava com esse projeto enorme o ano inteiro, né? Que é um grande festival de música, né? Que eu sou do marketing, que a gente é patrocinador. Era um projeto que ia de junho a setembro. Em junho, eu descobri que estava grávida de novo. Eu falei, gente, para falar de novo. Quando veio aquele positivo... Você nem acreditou, eu signifiquei tanto exame de farmácia que eu estava lá. Eu fiquei no banheiro meia hora agora olhando. Ela não faz porque vai que dá positivo, né? Nem tem eu fiquei meia hora, eu não conseguia sair para falar pro meu marido. Porque assim, eu falei, gente, Deus, o que você está querendo me mostrar? Eu falei, vou falar para a empresa, como assim que você teve tanta dificuldade, agora você está grávida? Passou tudo isso na minha cabeça, né? Ah, com certeza. Com esse projeto e tudo mais. Mas, de novo, né, contei, e óbvio, escuta coração, né? Aí todas as tensões. E essa gestação foi completamente diferente, porque foi presencial 100%. Uau, o trabalho já tinha voltado. Muito nessa gestação, mas muito. De estar, né, num festival de música. À noite no festival de música. Era 9 horas da noite. Eu trabalho com marketing, estava no Detal. A gente é patrocinador do Detal. Eu estava no Detal todos os dias grávida. Agora que você mostrou que você ia engravidar, e aí a gente deu a oportunidade, agora você engravidou, você vai ter que trabalhar, né? E aí eu tava lá, porque era um projeto, né, meu, da minha área, né, especificamente, que eu estava à frente disso. Tem muita gente envolvida, mas eu precisava estar. E aí, óbvio, todos os cuidados. Ju, senta aqui, né? Você imagina, eu me lembro uma sessão que ela falava assim, mas que roupa que se põe no Detal, e ainda grávida, né? Eu já não vou em festival normal. Pois é. Grávida, né? Então eu já não tenho lookinho pra... Lookinho gestante. É o lookinho que tiver. Gente, eu passei uma gestação inteira... Eu não percebia que o pé inchava, porque eu ficava só de pantufa em casa. Né? Você passou uma gestação na pandemia, a outra tendo que usar um sapatinho. Sapato todo dia e trabalhando muito, assim, num ritmo. E graças a Deus foram gestações abençoadas, né? Sim, e foi Detal e Fórmula 1 que eu estive. Então, mas também, né, com todo o apoio, né, da rede de apoio em casa e no trabalho. Se não tem a rede de apoio no trabalho... Para entender o que é uma rede de apoio no trabalho? Entender o momento da mulher, né? Entender que... e deixar, né, também... Porque, assim, eles também não me blindaram de ser café com leite. Porque eu acho que a gente se sente mal também. Em algumas situações que eu sentia, não, mas ela tá grávida, eu especificamente. Tem mulheres que preferem serviço. Eu não ia me sentir bem. Até então, porque você gosta do que você faz, né? Eu dar os limites. E eu falava isso. O meu... Tô cansada. Né? Meu gestor falava muito isso. Ju, pelo amor... Eu falei, pode ficar tranquilo que eu sei os meus limites. Então, se eu não estiver bem, eu vou falar. E aí, teve dias que eu falei, hoje eu vou ficar em casa. Mas bem no finalzinho, depois de algumas... Você trabalhou até que semana? 37. No dia que eu fiz 37, eu parei. Porque também é importante, né, para mim, dado o meu ritmo, né, e como eu sou intensa, né, no trabalho, era importante eu me desconectar, viver mais a gestação. E também com a Alice, né, um pouco nesse momento. Porque por isso que eu falo, a Alice tinha quanto tempo quando a Júlia nasceu? Há 2,5. 2,5. 2,5. Então, é uma loucura, né? E aí, você teve uma outra gestação, trabalhando, e nasceu, já tinha outra, né? Ela era um bebê ainda, 2 anos e meio, ainda é considerado um bebê. Sim, com certeza. E aí, você tem a rede de apoio, eu vi a sua mãe querida aqui com a Júlia. Meu marido tem ele trabalha... É flexível, né? Como ele tem loja em shopping... Tem muita intensidade. A diferença é ele não tem uma licença paternidade. Então, no dia... Ele voltou do hospital, ele já teve que ir para a loja e tal. Mas ele tem essa flexibilidade. Então, assim, ele não fica um período full comigo. Mas durante todo o tempo, se eu precisar, eu ligo pra Liga ele. E ele dá Isso tanto com a Alice. Um busca na escola, dá o banho, não sei o quê, não sei o que mais, né? E a babá, né? Agora eu antecipei, porque da Alice eu vivi mais a babá foi mais pra frente, né? Sim.
E muda bastante, né? A primeira licença para a segunda licença, né? Você como pessoa, como mãe, e até para dar conta de uma primeira filha que estava lá também, né? Porque Com uma 2 coisa anos. é você voltar, né? Você tá lá, você volta, você tem a sua filha e tá. E agora você tá com as Tem duas, duas. né? Como que... E como é que foi voltar? Você não Pensa, pensou né? em desistir do trabalho? 2 filhos? Não, eu não voltei, Ela ainda não né? voltou. Não Ah, voltei. bom. Então, como é que você- Mas o que eu posso contar é isso. A Júlia tá com 2 meses. Vai fazer 3 meses agora, dia 8, daqui uma semana. A licença maternidade na sua empresa é 6 meses. 6 meses, e aí eu tô avaliando se eu vou ficar um pouquinho mais de férias ou não. Até porque quando eu volto, aquela intensidade, né? A intensidade. Mas é isso, tem um pouco de... Primeiro que na gestação da Alice estava tudo meio pandemia, eu não estava tão inserida. Eu já estou mais consolidada nesse cargo. Então, isso faz diferença. Você tem mais A responsabilidade. dinâmica tá diferente. Por um lado, mais tranquilidade de sair. E de saber que as coisas vão andar. Mas, por outro lado, o mundo está acontecendo. E então, eu senti mais falta. Porque o mundo... Tá aí. Tá aí a todo vapor, os eventos estão acontecendo, tem muita coisa rolando, saindo. Então, tem um pouco disso. Então, eu sinto mais falta do que nada. Até porque eu sei que eu sei lidar com as duas coisas. Então, eu sinto mais falta do trabalho do que no da Alice. O da Alice eu estava vivendo completamente isso. O que eu penso muito por isso eu antecipei, então a babá já começou. Fica meio período, e aí eu já estou fazendo um banco de horas para quando eu voltar com a babá, e aí como que administrar a escola. São outros desafios, né? E eu fico pensando, com a Alice eu conseguia chegar e fazer ela dormir. Como que eu vou fazer para fazer as duas? Vou dar um jeito. Eu sei que a diferença é que eu sei que eu vou dar um jeito e vai rolar. E também tem todas as questões de mudança lá, né? Que vão acontecer, né? Eu não sei se eu vou voltar para o mesmo... Que cenário que eu vou encontrar? Mudou o presidente, mudou outras coisas lá. Mas, beleza, o que eu tenho que confiar no que eu sei fazer, nos seus recursos de enfrentamento. E o que eu percebo que faz toda a diferença é que eu sou mais segura e cara, olha o que eu tô conseguindo fazer, então... Até gravar um podcast com olha só, tô aqui, né? Acho que encerra tudo isso. Então, a gente faz o que é possível, né? Então, o que é possível, não tentar ser além. E, sim, a gente vai buscar o que a gente quer, o que a gente não quer. O que a gente pode, o que a gente tem que abrir mão, né? Ô, Ju, saúde mental. Como manter a saúde mental nessa perinatalidade, que é um período da mulher que começa, assim, quando você quer formar uma família, né? No planejamento familiar. E vai acabar nessa adaptação dessa nova mulher no mercado de trabalho. Né? E para mais, eu acho que não volta, sim, né? A gente não volta mais a ser o que era. Não volta. Fato. Saúde mental. O que é que você dá de conselho para essas mulheres aí que estão pensando em engravidar, aquelas que estão grávidas e aquelas que estão pensando em voltar? Eu falo que saúde mental, se não fosse a minha base de saúde mental, eu não estaria falando tudo isso. Seria muito mais difícil. Né? Não vou falar que eu não tenho minhas questões, tenho muitas, mas eu olho para elas, né? Eu trato autoconhecimento. Todo esse processo de infertilidade me ajudou muito nisso. Então, o que eu falei, era acupuntura, a fé, né? Minha fé é uma base muito forte, muito sólida. O tempo inteiro. Então, a questão da fé, que óbvio se abalou, mas eu não deixei de alimentar a questão espiritual. E assim, se eu sinto que eu me conheço muito. Terapia, e aí no meu caso, né, ter uma terapia especialista nisso fez toda a diferença. Tanto que eu falei, eu fiz o combo, né, de terapia eu fazia individual, você participou dos grupos das de tentantes. Apoio, tanto de tentantes quanto de puerpério com vocês. Foi por isso que eu falo, vocês são muito importantes na minha história, porque eu tava assim, a Alice acho que tinha 15 dias quando a gente tinha, era um encontro semanal e eu esperava por isso, né? Porque é uma coisa que não tem... E que também era um momento onde você conseguia escutar e falar também, né? E que tudo bem se tivesse acabado, né? É interessante esse grupo. Se você estivesse ali no lugar que você estivesse, no momento que você estivesse, né? Amamentando, de pijama. A gente sempre brincava que era assim, né? Que entrava de qualquer jeito. Mas era um momento que você conseguia que volta naquilo, de se organizar e falar, não, agora é o meu momento disso. E o quanto é importante
isso para dar conta do resto, né? Para dar conta Senão, não dá. da maternidade não sei geral. Como. A maternidade, porque como que você vai criar filhos com equilíbrio? Eu falo para o meu marido, mais do que a segurança financeira, a gente precisa dar uma segurança emocional para essas crianças. Sim. Porque eu vi o quanto que isso faz diferença na minha vida, né? Se eles conseguem lidar com isso, então todos os desafios na empresa, da maternidade, que são muitos, né? Que aí é outro mundo que se abre agora de 2, enfim. Eu fui atrás de antroposofia, fui estudar. Então, o que faz bem para mim? Então, eu sei o que faz bem para mim. E a saúde mental faz toda a diferença. Se afastar de coisas que não fazem bem para a sua saúde mental. Essa tem que ser uma prioridade, né? Assim, como eu brinquei de tomar banho, lavar a cabeça, tal. Mas a saúde mental eu sempre priorizei na minha vida. E agora, então, se não fosse isso... Entender também um pouco de que a gente não é perfeito, né? E eu acho que isso é uma coisa que não dá para esconder das crianças e não dá. Então, acho que também essa vida como ela mostra um pouco para eles, que acho que daí entra nessa parte de saúde mental, que às vezes a gente também não dá conta, que tá cansada, que quer dormir, tem um dia que não quer conversar, né? Hoje ela é pequena ainda, mas quando crescer... Então, assim, isso também é muito importante, que as pessoas acham que agora tem que ser perfeita, porque você é mãe e você tem que dar conta de tudo. E não, né? Eu acho que não dá. Tem dia que, assim, eu não tenho condição de brincar. Por exemplo, e brincar... tá tudo bem também. Hoje você não brincou, amanhã você brinca. Quer dizer, não é isso que vai fazer a diferença de você ser uma boa mãe. Né? Ou não consigo fazer a disciplina positiva naquele dia, né? Enfim, não tô bem. Ou você tá com a cabeça em outro lugar. Né? Se respeitar muito. E ter ajuda, né? Buscar ajuda. A rede, que a gente buscar sempre ajuda, fala. seja com profissional, como eu falei, profissional individual, com um grupo de pessoas que estão na mesma situação que você. Dividir. Você precisa dividir a carga com outras pessoas. Ouvir, né? Ver que outra pessoa... Nossa, o outro também está passando não por dormir. isso. Então, as minhas amigas me ajudaram muito nesse processo, mas eu criei amigas que até hoje. Tanto as meninas, né, que a gente fez, a Camila e a Karina, a gente tem um carinho enorme, como as do grupo de tentante que eu tava lá. Até hoje devem te ligar, porque... Não, Ju, o que é isso mesmo? Mas eu tenho uma amiga, né, até que é a Dorian, que é uma outra... Ela tem um livro que é ela escreveu o livro. Podemos chamar ela. O meu Jardim Arco-Íris, que foi alvo-recepção. Dela tem 1 mês de diferença da Alice. A gente trocou muito, né? Tanto minhas amigas que já têm filhos, que já tinham vivido, né? Eu falei, como eu demorei, a maioria das minhas amigas já estavam no segundo filho e tal. Mas a gente viveu a nossa história muito próxima. O retorno ao trabalho, ela voltou com 4 meses, eu com 6. Então, tinha uma diferencinha, a gente voltou quase ao mesmo tempo. A gente se entende muito, às vezes manda um áudiozinho, né? Falando... Isso faz muito bem, porque às vezes você está pilhado com aquele assunto. Tudo que você fica num assunto, seja no trabalho, seja na maternidade, que você deixa um tamanho maior do que né? Te enlouquece. Então, acho que ter todos esses instrumentos me fazem ser uma profissional melhor, uma mãe melhor, uma mulher melhor. Enfim. Então... E uma mulher real, né? É isso. Não é? A gente tem que sair um pouco da idealização e ver o que é possível, né? O que é real. Eu não... Dá sempre o melhor. Não escondo. E assim, é uma coisa melhor. que eu aprendi muito. Como eu falei, ser quem não tem... E eu, com orgulho, inclusive, na minha equipe, eu falo, né? Nas reuniões que funcionaram, né? Tá pronto. O que funciona... Mostrar vulnerabilidade também é importante, né? Acho que é isso. Obrigada, Ju. Que lindo esse podcast, viu? Muito legal, obrigada. Muito importante essa conversa. E lindo retomar essa história. Agradeço o convite. Vai ficar eternizada. Mas obrigada pelo convite. E obrigada pelo bem que vocês fizeram para mim, com certeza, e para tanta gente. Que bom. Obrigada, Ju. Pessoal... inscreva-se no nosso canal se você não se inscreveu ainda. Um beijo enorme e até o próximo. Até, obrigada.